Prezado irmão, prezada irmã, eu sou o diácono Marcos de André, aqui da nossa Arquidiocese de Maringá, e eu venho aqui para conversar com você da forma mais simples possível sobre as instruções e recomendações para a celebração da Semana Santa e do Tríduo Pascal neste ano de 2020, enquanto estamos vivendo esse período de isolamento social na nossa Arquidiocese de Maringá. Nós sabemos que na Igreja Católica, naquilo que é essencial, sempre se busca a unidade. Por isso, para a celebração da Páscoa do Senhor, que é o ponto alto do ano litúrgico, a Igreja foi muito cuidadosa e, através da Congregação para a Doutrina da Fé, lá no Vaticano, foi baixado um decreto no dia 20 de março, onde foram passadas as instruções para celebrarmos a Páscoa do Senhor e outras celebrações da Semana Santa dentro deste contexto do isolamento social pelo qual nós estamos passando. Lá no decreto dizia que, na sequência, os bispos deveriam passar as instruções para as suas dioceses conforme as realidades de cada localidade. E assim, na sequência, nesta última segunda-feira, dia 30 de março, o nosso administrador apostólico aqui em Maringá, Dom João Mamed Filho, nos entregou as orientações para bem celebrarmos a Semana Santa e o Tríduo Pascal na nossa Arquidiocese de Maringá. E é sobre isso que nós vamos falar então neste vídeo. A primeira pergunta que surge é se o povo poderá participar presencialmente, fisicamente, das celebrações. De acordo com as orientações, tanto da Congregação para a Doutrina da Fé, como do nosso administrador, as celebrações elas acontecerão de modo privado, ou seja, elas acontecerão às portas fechadas, sem a participação do povo como assembleia. A segunda pergunta que vem a nós é quem poderá participar presencialmente nessas celebrações. Como são celebrações privadas, elas serão direcionadas para a participação presencial apenas do clero, ou seja, dos padres e dos diáconos. Também o nosso administrador solicitou que, se precisar de equipe de liturgia, equipe de canto, leitores, ministros, que seja uma equipe o mais reduzida possível. Então nós não vamos celebrar essa Semana Santa de modo privado, como já falamos, com equipes grandes, onde entraremos com grandes procissões, pessoas com ramos nas mãos ou velas, como a gente costuma ver nas celebrações. Nós teremos então a participação do clero, onde um padre presidirá essas celebrações, teremos os padres concelebrantes, aonde isso tiver, os diáconos que participarem na comunidade. O restante, então, é a equipe mínima, ou seja, 1 ou 2 cantores para animar a celebração, apenas os leitores necessários e 1 ou 2 ministros no máximo. Lembrando que está muito claro na instrução que somente poderão participar aqueles que não fazem parte do grupo de risco, seja pela idade, acima de 60 anos, seja por possuírem alguma doença crônica que faz com que seja necessário o isolamento total e a não participação, mesmo num grupo reduzido, nas celebrações. As celebrações, elas poderão ocorrer nas igrejas paroquiais ou também poderão ocorrer nas capelas privadas, como nós estamos vendo nessas últimas semanas, onde vários padres transmitem das capelas que tem nas casas paroquiais, em salões menores anexos às igrejas. Assim também poderá ser durante a Semana Santa. Poderá ser feita da igreja ou transmitida de alguma capela privada. As missas, então, sendo privadas, o nosso administrador pediu que houvesse um esforço por parte de todas as paróquias para que elas fossem transmitidas pelas redes sociais. Então, procure se informar na sua comunidade os horários em que essas missas serão transmitidas. E de modo muito carinhoso a gente pede, dê preferência para as transmissões da comunidade que você participa, para que
ao acompanhar essas celebrações, participando da sua casa, você se sinta irmanado com aquela celebração. É claro, se você não conseguir acompanhar pelas redes sociais da sua comunidade, também teremos transmissões pelos canais abertos de TV, aonde você também poderá acompanhar, seja as celebrações presididas pelo Papa Francisco, sejam outras celebrações transmitidas de igrejas e santuários do nosso Brasil. Bom, primeiro, a gente tem que lembrar que nós estamos vivendo uma situação excepcional. Então, a nossa participação nas celebrações da Semana Santa passará muito longe daquilo que a gente está acostumado. Indo à igreja, com a família, vendo, estando presencialmente, participando na nossa comunidade. Então, o primeiro ponto é que a gente já deve colocar no nosso coração que nós estamos vivendo uma situação que é um pouco diferente. E aí temos que agir com muita generosidade para com nós mesmos, para que nós possamos celebrar bem, mesmo não estando em nossas igrejas. É muito importante que na sua casa você prepare o ambiente para a transmissão dessas celebrações. A gente não deve apenas assistir, a gente deve, nesses dias, para celebrar bem a Semana Santa e o Tríduo Pascal, a gente deve verdadeiramente participar dessa celebração. Então, na sua casa, arrume um espaço especial, chame a família, não vamos participar dessa celebração enquanto estamos realizando outras coisas, lavando louça, lavando roupa ou limpando a casa. Mas guarde um momento específico que você já vai saber com antecedência quando é. Sente-se com sua família. Se na igreja nós estivéssemos em pé, fique em pé também na sua casa. Se ao ouvir as leituras nós nos sentamos, também se sente. Aqueles que puderem ajoelhar nos momentos oportunos, também o façam. Ou seja, preparemos um local acolhedor e participemos das nossas casas dessas celebrações. Nós vamos falar agora, meus irmãos, sobre cada celebração da Semana Santa. Nós sabemos que o que marca a abertura da Semana Santa é a celebração que nós temos no domingo, ao qual chamamos Domingo de Ramos. Mas o nome completo desse domingo não é apenas Domingo de Ramos. É Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, ou Domingo de Ramos na Paixão do Senhor. Nesta celebração, costumeiramente, ao longo dos anos, quando nós celebramos em nossas comunidades, ela é dividida em dois momentos. Um momento marcado pela bênção e procissão com os ramos, e depois um outro momento marcado dentro das nossas igrejas, onde nós celebramos, mesmo em um domingo, a Paixão do Senhor. Tudo isso é muito bem pensado pela liturgia, aonde, quando nós estamos nos preparando de maneira imediata para a celebração da Páscoa, ninguém será iludido com o que vai acontecer. Nós aclamamos Jesus Cristo como Rei, com os ramos, mas nós já sabemos que o que vai acontecer é a sua paixão e morte. Por isso, o que marca a abertura da Semana Santa é esta celebração. Entretanto, a primeira parte dessa celebração, que é marcada pelos ramos, onde geralmente estamos nas ruas, elevando esses ramos em procissão, como nós estamos celebrando de maneira privada, esta parte não tem como acontecer. Porque os ramos, eles vêm simbolizar a nossa adesão pública ao projeto de Jesus para o mundo. E como nós não estamos tendo essa oportunidade de estar nas ruas publicamente, o missal nos oferece outras alternativas, aonde a alternativa mais oportuna para esses tempos que nós estamos vivendo seria qual? Você, nesse dia, se preparando para a celebração, vai buscar um ramo, como costumeiramente você faz, se você tiver condições, é claro, na sua casa, no seu jardim, sem deixar o isolamento. E esse ramo, ele poderá ser exposto. Primeiro você utiliza ele na celebração e depois ele poderá ser exposto no portão da sua casa, na janela do seu apartamento, como um sinal de que naquela casa há essa mesma adesão que haveria se nós estivéssemos em procissão. E ali também, como é costume do povo de Deus, de marcar as portas das casas, ficará marcado que aquela família está em preparação para a Páscoa do Senhor. Então, no Domingo de Ramos será diferente.
Quando você ligar a TV para participar, acompanhando a sua comunidade ou pelas redes sociais, no seu celular, no seu computador, você vai ver que nas nossas comunidades teremos a pequena procissão de entrada e iremos diretamente ao altar e já seguiremos a missa a partir do ato penitencial, não tendo então a bênção dos ramos que costumeiramente acontece quando nós estamos fora das nossas igrejas em procissão. O domingo então será marcado de maneira mais forte pela segunda parte da celebração, que é o domingo da Paixão do Senhor, onde celebraremos juntos então, nesta parte da celebração, a paixão e morte do Senhor. Então será diferente, mas será totalmente dentro do contexto litúrgico que a igreja nos pede. Domingo de Ramos, marcado então por esses ramos que deixaremos expostos em nossas casas, e Domingo da Paixão, onde celebraremos a Paixão do Senhor em nossas igrejas. Ainda sobre o Domingo de Ramos, há um ponto muito importante a ressaltar. É costume na Igreja do Brasil, no Domingo de Ramos, nós fazemos a chamada Coleta Nacional da Solidariedade, onde as doações feitas em coleta nas nossas missas são todas destinadas à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para que esses valores sejam utilizados para a campanha da fraternidade, para atender aos apelos que a campanha da fraternidade faz. Como nós não teremos a possibilidade de estar presencialmente e podermos colaborar, oportunamente a CNBB colocará uma data aonde, fazendo essa oferta em nossas comunidades, ela será destinada para os projetos da campanha da fraternidade 2020. Ao longo da Semana Santa, depois do Domingo de Ramos e da Paixão, segunda, terça e quarta-feira, você também poderá verificar se na sua comunidade haverá a transmissão da Santa Missa. E assim você poderá acompanhar quase que de maneira cronológica os acontecimentos que antecedem a celebração da Páscoa do Senhor, que se inicia na quinta-feira. Se não tiver essas celebrações na sua comunidade, você pode também fazer na sua casa exercícios piedosos quaresmais, como acompanhar ou meditar uma via sacra, rezar o Santo Terço, relembrar as últimas palavras de Jesus, todos estes subsídios que você consegue hoje encontrar com facilidade na internet. Mas também, então, na sua preparação para o Tríduo Pascal, celebre os dias da Semana Santa, ou seja, segunda, terça e quarta-feira santa. Dentro das celebrações da Semana Santa, a liturgia coloca uma missa muito importante. É chamada Missa do Crisma, não da Crisma, Missa do Crisma, ou costumeiramente conhecida como Missa dos Santos Óleos. Essa missa, aqui na nossa Arquidiocese de Maringá, ela acontece sempre na quinta-feira santa pela manhã. A maioria de vocês que me acompanham aqui, talvez não tenham nunca participado dessa celebração, porque como ela acontece na quinta-feira santa pela manhã, muitos trabalham e é difícil a gente conseguir participar. Essa missa, o que acontece nela? Nessa missa se reúne todo o clero da Arquidiocese, juntamente com o povo de Deus, é claro, e nessa celebração nós comemoramos, celebramos a instituição do sacerdócio, onde os padres fazem a renovação das suas promessas sacerdotais e depois todo o clero, os padres unidos, os diáconos unidos com o bispo, invocam a bênção e a consagração dos santos óleos que são utilizados nos diversos sacramentos. Então, neste dia, recebe a bênção o óleo dos enfermos e o óleo dos catecúmenos, daqueles que vão ser batizados. E é consagrado o chamado óleo para o Santo Crisma. É um óleo preparado, um azeite de oliva preparado com perfumes que é utilizado para a unção pós-batismal ou para as missas da confirmação. Entretanto, neste ano, e estando liturgicamente correto, esta missa, por um motivo justo, pode ser transferida para uma outra data. Então, ficou determinado pelo nosso administrador apostólico que oportunamente, depois do período de isolamento, será marcada esta Santa Missa para celebrarmos a instituição do sacerdócio e os santos óleos em um outro momento. Até
nós termos os novos óleos bentos e o crisma consagrado em 2020, poderão ser utilizados os óleos que foram bentos e consagrados na missa de 2019. Chegamos então, meus irmãos, minhas irmãs, dentro da Semana Santa, ao seu ponto alto, que é o chamado Tríduo Pascal. A Páscoa não é celebrada um dia só. Geralmente as pessoas pensam que é só o domingo de Páscoa. Não, a Páscoa é celebrada em 3 dias, nas celebrações que acontecem na Quinta-feira Santa, com a missa vespertina da Ceia do Senhor, a celebração da Paixão e Morte do Senhor na Sexta-feira Santa e depois a solene Vigília Pascal na noite do sábado, até mesmo, em alguns casos, quando a gente está presencialmente, na madrugada do domingo. E esse Tríduo Pascal, ele se inicia então com a celebração da Ceia do Senhor. Então, na Quinta-feira Santa, procure se informar dos horários na sua comunidade. A partir do momento do pôr do sol, já está autorizado a celebração da Missa da Ceia do Senhor. Geralmente, nessa missa, a gente costuma celebrar o lava-pés, tem o rito do lava-pés. Entretanto, este ano, devido a ser uma celebração privada, esta parte da missa será retirada. Isso não é uma determinação do nosso administrador, já é um rito que é facultativo. Então todos nos reuniremos para a celebração da instituição da Eucaristia, a missa acontecerá normalmente, somente não teremos o ritual do lava-pés. No final desta celebração da Missa da Ceia do Senhor, você deve se recordar, o Santíssimo Sacramento é deixado sobre o altar e há uma pequena procissão chamada de transladação, aonde o Santíssimo Sacramento é levado a uma capela ou a um local reservado lateralmente, para que ao longo de um período da noite ou até a noite inteira, haja um momento de chamada vigília eucarística. Tendo em vista as celebrações serem de caráter privado este ano, também nós não teremos esse momento. Terminada a missa da Ceia do Senhor, o Santíssimo Sacramento será levado na sua comunidade até o sacrário e o seu padre, a sua comunidade que organiza, a sua equipe, poderá organizar e transmitir, assim como a missa, um momento onde você poderá fazer essa vigília ao Santíssimo Sacramento. A celebração do Tríduo Pascal, ela não envolve apenas os momentos que nós vivemos na igreja. O ideal é que a nossa vida no dia a dia acompanhe também esses momentos. Então, quando nós começamos o Tríduo Pascal com a missa da Ceia do Senhor na quinta, dessa vez, estando isolados em nossas casas, mais do que nunca, aquilo que foi celebrado permanece enquanto a gente está na nossa casa. Então, mesmo não podendo vir à igreja para fazer o seu momento de vigília com Jesus Eucarístico, como estivesse no Horto das Oliveiras, você pode, depois da Quinta-feira Santa, ter os seus momentos de oração, acompanhar na televisão esses momentos de vigília que nós estaremos tendo nas mais diversas comunidades. Na Sexta-feira Santa é um dia de muito recolhimento. A igreja pede, e isso continua, a abstinência de carne e o jejum para aqueles que puderem. Na nossa comunidade paroquial, como também pode acontecer em outras, haverá a transmissão de outros momentos de oração, na Sexta-feira Santa pela manhã, também com a meditação da Via Sacra. Busque se informar na sua comunidade que horário que será. Na parte da tarde, aí sim, nós voltamos a nos reunir, todos em comunidade, para celebrarmos a Paixão e Morte do Senhor. Geralmente é em torno das 15 horas. Você tem que conferir na sua comunidade que horário que será essa celebração. Nessa celebração ela é marcada pelas leituras que envolvem a Paixão do Senhor, pela apresentação e o beijo da cruz, pela comunhão eucarística. Neste dia, como a celebração será privada, nós celebraremos a Paixão do Senhor através da leitura da sua palavra, nós faremos a oração universal, rezaremos por todos, mas o beijo da cruz vai acontecer de uma maneira diferente e muito bonita. O nosso administrador pede que você tenha na sua casa um crucifixo. E no momento em que a adoração da cruz acontecer nas igrejas, você na sua casa também vai fazer esse momento de adoração. Prepare então no ambiente que você vai ter para celebrar um local onde a cruz esteja devidamente colocada e aonde ela seja depois adorada juntamente com o que acontecerá na celebração. Terminada a celebração da Paixão,
Nas nossas comunidades, à noite, é costume ter encenação da Paixão de Cristo, procissão do Senhor Morto e outras atividades. Neste ano, nós não conseguiremos ter isso. Por favor, ninguém se reúna para fazer esse tipo de atividade. Entretanto, será transmitido pelas redes de TV ligadas à nossa arquidiocese a Paixão de Cristo, que foi feita em 2019. Então, convidamos você para acompanhar a Paixão de Cristo, que será transmitida pela TV. Ou a Via Sacra do Coliseu, também transmitida diretamente de Roma. O que não pode é a gente fazer da Sexta-feira Santa um momento de descontração nas nossas casas. O Sábado Santo, ao longo do tempo, foi perdendo um pouco o seu jeito de celebrar. Porque depois da Sexta-feira Santa, no sábado pela manhã, o pessoal vai fazer compra, preparar as comidas para suas casas. Mas liturgicamente, o Sábado Santo é um dia de grande recolhimento. É o dia em que Jesus está na mansão dos mortos. Por isso nos recolhemos junto ao sepulcro do Senhor. E desta vez, estando isolados em nossas casas, mais do que em outras oportunidades, nós poderemos fazer esses momentos de oração com Cristo. Você também deve procurar na sua comunidade os horários de transmissão para saber se vai ter alguma atividade comunitária para você poder acompanhar. Se não, faça esse momento de oração com Cristo junto ao sepulcro. E o Sábado Santo chega ao seu ápice com a celebração da Vigília Pascal, conhecida como a mãe de todas as vigílias, ponto alto do tríduo pascal. Então nós nos reunimos, depois do pôr do sol mais uma vez, confira o horário na sua comunidade, para celebrar a ressurreição do Senhor. Neste dia, como a celebração será privada, todo aquele rito chamado rito do fogo ou rito da luz será omitido. O círio pascal já estará pronto, montado, no local, no candelabro, onde ele costuma ficar na sua igreja. Iniciada a celebração, ele será aceso e logo depois será cantado a música que conhecemos como Exultet, que é o anúncio da Páscoa do Senhor. Na sequência, nós teremos a liturgia da palavra, onde nós teremos mais leituras do que o costume, você deve lembrar disso, intercalados por salmos. Depois cantaremos o Glória, ouviremos a leitura da carta, seremos convidados a louvar a Deus e aclamá-lo através do Aleluia, que há tanto tempo nós não cantamos, e ouviremos o Evangelho da ressurreição do Senhor. A Vigília Pascal chegou ao seu ápice com o batismo dos adultos, mas terá que ser feito em outro momento este ano. Então, logo depois da homilia, não teremos a bênção da água, mas teremos um momento muito importante, que é o momento da profissão de fé. Então, o nosso administrador apostólico pede que em todas as casas, aonde for possível, tenha com vocês uma vela. E no momento em que for proposta a renovação da nossa fé, você esteja com essa vela acesa, assim como nas igrejas nós estaremos com as velas acesas ao redor do círio pascal. Uma vez no ano apenas nós renovamos a nossa fé publicamente, renovamos a nossa fé perante toda a comunidade. E esse ano você vai fazer isso na sua casa, juntamente com a sua família. Depois, arrumaremos a mesa para a ceia do Senhor e celebraremos a Eucaristia. Mesmo estando fora do ambiente da igreja, espero que o nosso coração esteja exultante no final da Vigília Pascal. Muito bem, irmãos e irmãs. Então, chegamos ao final das explicações sobre a Semana Santa, aonde chegamos ao domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor. Depois de bem celebrado o tríduo pascal, iniciamos essa nova semana e esse novo tempo com o domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor. Você mais uma vez vai procurar na sua comunidade ou acompanhar pela televisão a grande celebração da Páscoa. Você pode acompanhar num horário de manhã, antecedendo o almoço na sua casa, onde depois de todo mundo participar dessa celebração do domingo da Páscoa, acompanhando pelas redes sociais ou pela TV, vocês podem almoçar juntos, no carinho da sua família que celebrou diferente a Páscoa do Senhor neste ano. Mais do que nunca, então, temos um desafio à nossa frente: celebrarmos bem a Páscoa do Senhor sem estarmos presencialmente nas nossas igrejas. É um desafio para todos nós. É um momento da gente se solidarizar também. E nós que somos da Arquidiocese de Maringá, que somos tão privilegiados, porque temos missa em todas as paróquias, em tantos horários, dificilmente falta missa para nós.
nós poderemos nos solidarizar com aqueles irmãos de regiões isoladas do Brasil ou do mundo que não têm acesso à celebração da missa, nem à Eucaristia, de maneira tão simples como a gente tem. Neste ano, então, celebraremos a Páscoa não apenas irmanados com as pessoas da nossa comunidade, mas nos uniremos ao mundo inteiro para celebrar de maneira diferente, pedindo a Deus a saúde do corpo e da alma, aonde, mortos com Cristo, no pecado, depois nós ressuscitaremos com Ele para a vida eterna. Encerro então essa transmissão, pedindo desculpa pela simplicidade da nossa fala, o motivo dela era ser bem didático para te ajudar a celebrar melhor. E desejo desde já a você, a toda a sua família, uma excelente Semana Santa e uma excelente Páscoa do Senhor. Fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.